delicioso bolo com recheio de frutas. Será um bolo com uma massa de pão meló com 2 recheios, um de doce de abacaxi e um de doce de leite com ameixa. Caso você não goste de algum deles, você pode substituir, mas eu garanto que vai ficar uma delícia. Bom, então eu vou começar por uma das coisas que demoram mais. Vou cozinhar uma lata de leite condensado. Para isso vou utilizar uma panela de pressão e vou colocar a água até cobrir. Aí eu fecho a minha panela e levo para o fogo. Depois que pegar pressão, eu conto de 35 a 40 minutos. Agora eu vou começar a fazer o nosso pão de ló. Batendo 3 claras em neve. Agora eu vou acrescentar 3 gemas e vou bater. Vou acrescentar 1 xícara de açúcar refinado peneirado e vou bater. Vou acrescentar 1,5 xícara de farinha de trigo peneirada com fouet. Agora eu vou acrescentar meia xícara de leite fervendo. E por último, meia colher de sopa de fermento em pó. E agora eu vou despejar a massa na forma. E vou levar para o forno já pré-aquecido a aproximadamente 250 graus, por aproximadamente 35 minutos, ou até que eu faça o teste do palito. Se você não sabe o que é, você pega o palito de dente e fura bem o centro do bolo. Se ele sair bem sequinho, é que está bom. Agora eu vou fazer o doce de abacaxi. Estou utilizando aqui um abacaxi grande, cortado em cubos. Vou colocar então em uma panela e 1 xícara de açúcar refinado. Vou misturar e vou levar para o fogo. O abacaxi vai soltar bastante água e o ponto correto do doce é quando a água do abacaxi dá uma secada e fica bem mais espessa. Eu mostro para vocês. Vou desenformar o bolo. Para isso, vou pegar uma embalagem alimentícia que você encontra em casa mesmo, mas tem que ser lá. No meu caso, a forma está apenas morna, mas o seu ainda pode estar bem quente, e é por isso que eu falei para você utilizar uma lata e não um plástico. Agora, eu venho puxando para baixo cuidadosamente e o bolo desenformou. Agora eu vou fazer o seguinte: como o bolo terá 2 recheios, eu preciso deixar 2 camadas. E é por isso que eu preciso fazer 2 cortes. Para isso eu vou utilizar uma faca bem grande para pão de serra, que é mais fácil para cortar o bolo. E para tirar essas camadas do bolo, eu vou utilizar 2 fundos falsos para ele poder continuar bem estruturadinho. Então primeiro eu venho aqui, faço uma marcação aonde será o primeiro corte do bolo e a segunda marcação, para a gente saber se está fazendo certo. Eu venho fazendo marcações de onde eu gostaria de cortar o meu bolo, porque aí você consegue visualizar bem antes de cortar. Depois que cortou, não tem mais como voltar. Então a minha marcação está correta e eu venho com ela por toda a volta do bolo. Depois que eu terminar essa marcação, começo a cortá-lo realmente. Cortando de fora a fora. Agora venho com o fundo falso e pego o topo do nosso bolo e reservo. E vou fazer a mesma coisa no segundo corte, só que tome muito mais cuidado com este, pois a parte mais macia do bolo é a parte do meio. Então, para quebrar é ainda mais fácil.
Dica para quem acabou de cozinhar o leite condensado: tire da pressão. Agora, com muito cuidado, escorra a água. Agora eu enchi um canecão de água da torneira, ou seja, a água saiu gelada, né? Agora, com muito cuidado, eu peguei a lata porque ela está muito quente e vou colocar nessa água. Daqui um pouquinho eu venho aqui, coloco a mão na água, vejo como está a temperatura. Ela vai estar morna. Eu troco a água e dessa forma a gente vai conseguir abrir o leite condensado cozido mais rápido, porque a lata vai esfriar. Agora que a lata já está numa temperatura de morna para temperatura ambiente, eu posso abri-la. Vou colocar então nessa vasilha e vou acrescentar 180 gramas de ameixas sem caroço. E vamos bater. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de creme de leite. Se for necessário, eu acrescentarei mais. E venho batendo novamente. Eu já reservei 1/4 do nosso doce de abacaxi para a decoração. Os outros 3/4 eu vou colocar agora na nossa massa. Eu não vou molhar a nossa massa porque o abacaxi já tem um caldo, então ele já será molhado com este caldo. Eu tento deixar um espacinho na borda sem o abacaxi, porque depois vamos cobrir com chantilly. E como o abacaxi é úmido, pode acabar atrapalhando depois. Vou colocar agora a segunda camada de massa. Vou molhar levemente essa camada com leite e vou colocar o recheio de ameixas. Virei o topo do bolo, vou umedecê-lo levemente com leite e vou colocá-lo sobre o recheio. Bom, agora eu vou cobrir o bolo com plástico filme e levá-lo para a geladeira por no mínimo 4 horas. Então, agora que algumas horas já se passaram, já é outro dia. Nós vamos finalizar o nosso bolo. Vamos começar então batendo o chantilly. Você pode bater qualquer chantilly de sua preferência. Aqueles de caixinha que vende no supermercado, pode bater o creme de leite fresco até o ponto de chantilly, fica a seu critério. Mas eu aqui vou utilizar no chantilly em pó. Então aqui eu tenho uma xícara de chantilly em pó e tenho também uma xícara de leite muito gelado. Se você decidir fazer o chantilly em pó, o seu leite tem que estar realmente muito gelado. Então, ou você deixa um tempo antes no congelador, ou como é o meu caso, que estou fazendo no dia seguinte, deixei a noite toda na geladeira. Então, uma xícara de leite muito gelado. E agora nós vamos bater até atingir aquele ponto macio e delicioso de chantilly. Bom, então agora eu terminei de bater. Então eu escolhi um prato para poder servir. E como o meu bolo é para servir aqui para casa mesmo, eu resolvi fazer neste prato giratório, que vai facilitar na hora de confeitar o bolo. Então eu coloco o bolo sobre uma lata. Para a gente não servir com a forma, eu vou tentar fazer uma super gambiarra. Estou utilizando uma espátula bem grande e vou tentar transferir o bolo. Então eu começo pegando uma quantidade e colocando sobre o bolo. Desenformei o bolo. Copos de medida? Então, nós vamos utilizá-lo como apoio. Primeiramente, pego um saco de confeitar, vejo mais ou menos o tamanho do bico que vou utilizar. No caso, esse daqui é o 2D da Wilton, que é um bico pitanga. Então
Então, caso você não tenha esse, utilize um bico pitanga. Cortei a ponta, encaixei o bico. Agora eu vou colocar o saco dentro deste copo e vou abri-lo de maneira que vou virar este tanto de plástico que sobrou para fora do copo. E aqui temos uma forma super prática de encher saco de confeiteiro sem fazer muita sujeira. Agora eu venho colocando o chantilly dentro do saco de confeitar. E vou fazer algumas rosinhas. Sim, gente, rosinha é minha marca registrada. Então vou começar a fazer aqui. Então sempre a gente começa do centro, vai vindo pra fora e termina. De doce de abacaxi que eu falei que reservei. Vou colocar uma fileira. Agora venho com ameixas e coloco uma camada. Bom, pessoal, então é isso. O bolo ficou pronto, na minha opinião, bem bonito. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque dessa forma você não perderá mais nenhuma receita. Um beijão e até a próxima!